Vamos lá, capítulo 9, arrependimento e fé. Primeiro ponto, diz assim a nossa confissão. Cremos que o arrependimento e fé são deveres sagrados e graças inseparáveis. Então, quando nós falamos de arrependimento e fé, nós tratamos como graça. O que isso significa? Que vem da parte de Deus, que é um favor que Deus nos concede nesse processo da salvação. É possível alguém se arrepender e não ter fé? Ou é possível alguém ter fé, mas não ter se arrependido? Não, né? São várias partes que vão atuando no processo de salvação e muitas delas ocorrem de maneira simultânea. Você não consegue separar uma coisa da outra. Aquele que se arrepende tem fé. Aquele que tem fé se arrepende. É algo inseparável. E isso ocorre em que momento? No momento da conversão. São coisas que ocorrem simultaneamente no momento em que nós cremos. E esse arrependimento, o que ele significa quando diz, olha, você precisa se arrepender e crer. Você precisa se arrepender e ter fé. Que tipo de arrependimento é esse? Será que é um arrependimento do tipo, faz uma análise da minha vida até aquele momento, começa a fazer lista de pecado, olha, eu desobedeci aos meus pais, eu menti, e vai anotando. E aí você se arrepende de cada uma dessas coisas? Será que é isso o arrependimento? Até faz parte disso, né? O arrependimento faz parte também de você ter uma confissão de cada um dos pecados, enfim, daqueles pecados que você percebe na sua vida. Mas quando nós falamos aqui de arrependimento, nós estamos falando de uma consciência da nossa rebelião. Então é por isso que, quando nós pegamos uma teologia sistemática, ou a própria confissão de fé, que também está organizada de uma maneira lógica, você vem tratando de doutrinas, uma depois da outra, que haja uma sequência que a gente possa entender. Então, para nós entendermos arrependimento, você precisa entender primeiro a criação. Lembra os pilares da fé? Criação, queda, redenção e consumação. Então, você tem que ter entendido corretamente a criação. Por que nós fomos criados? Por que Deus nos criou? Oi? A sua glória. Ele nos criou para ser a coroa da criação. Ele nos criou para ter comunhão com o ser humano. Deus criou todas as coisas, o mundo visível, e coloca o homem ali como seu regente. É como se ele fosse o maestro da orquestra. O homem tem a sua importância e o seu valor nisso. Em sermos a imagem de Deus, e Deus ter nos colocado lá no jardim e nos dado uma ordem de administrarmos o jardim, de fazer multiplicar, de cultivar, de guardar, tudo isso está incluído na criação. Então, quando nós entendemos isso, faz sentido a queda. Nós abandonamos o motivo pelo qual fomos criados. Nós nos rebelamos contra Deus. Nós o abandonamos. E é disso que eu preciso me arrepender. O arrependimento nasce dessa ideia. Eu me arrependo de ter vivido até o momento em rebelião contra o meu Criador. De não estar vivendo o propósito pelo qual Ele me criou. É disso que se trata o arrependimento. É essa convicção do nosso estado em relação ao Criador. Separação, morte espiritual. E é disso que nasce o arrependimento. Eu me arrependo disso. As transgressões, como a gente sempre fala, é só a evidência daquilo que aconteceu na queda. A gente bota para fora essa rebelião. Nós não damos mais atenção e ouvidos a Deus, a sua lei, a sua palavra, e passamos a viver do jeito que nós queremos. Fazemos aquilo que nos traz prazer, né? Fazemos aquilo que bem entendemos, vivemos do nosso próprio jeito e ignoramos a sua palavra. Então é disso que nós nos arrependemos. E quando ocorre esse arrependimento, inevitavelmente, você parte à procura de um redentor. Parte do arrependimento também envolve reconhecer que nós somos incapazes de resolver esse problema da queda. E aí entra a fé. Aí entra a confiança naquele que pode nos salvar. Então nós cremos que são deveres sagrados, arrependimento e fé, e são inseparáveis. É uma graça de Deus, é Ele quem faz isso em nós, quem opera ambas as coisas em nós, e não há como separar as duas coisas, elas estão andando juntas. E aí depois ele diz, e que por ele quem?
Esqueci a frase anterior. Operados, então as duas coisas são operadas em nós, na nossa alma, pelo Espírito Santo. É papel dele. É uma obra do Espírito Santo em nós. E que por ele somos convencidos profundamente da nossa culpa. Somos culpados diante de Deus. Nos rebelamos contra ele. E aí entra a questão do perigo, estamos condenados. Esse pavor do nosso destino eterno de analisarmos nossa vida e perceber que estamos caminhando rumo ao inferno demonstra o perigo que nós corremos. E aí vem a impotência de reconhecer, olha, não tenho como solucionar isso. E aí nós somos encaminhados a Cristo, a salvação é em Cristo. E aí então o processo é voltamos para Deus, arrependidos, contritos de coração, quebrantados, com uma confissão sincera, clamando por sua misericórdia. E aí então nós recebemos pela fé e de coração ao nosso Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Ou seja, não há outro que possa nos salvar. Isso faz parte da confissão de fé cristã. Não há outro caminho, não há outro mediador, não há outro redentor. Ele é único e ele é suficiente. Mesmo dentro do cristianismo, isso é raro de se encontrar. Pessoas que confessem uma fé única e suficientemente em Cristo. Ou seja, é só Ele, eu não busco outros mediadores, e apenas Ele. Ou seja, eu não posso acrescentar nada, não há nada além que possa oferecer essa base de salvação. Então eu jogo fora as minhas obras, qualquer mérito, E aí você vai afirmar, eu creio na minha salvação, eu tenho certeza dela, porque não depende de mim, porque depende de Cristo, e o que Ele fez na cruz por mim é suficiente. Então olha só quantas pessoas negam isso mesmo dentro do cristianismo. Esse domingo tinha 2 meninos aqui, almoçando com nós no dia de ceia, adventistas. E aí o que na doutrina adventista eles fazem? Eles não colocam Jesus como suficiente. Porque se perguntar para ele se alguém não guarda o sábado pode ser salvo, ele vai dizer que não. Então quando você afirma que alguém precisa guardar o sábado para ser salvo, o que essa pessoa faz? Acrescenta algo na obra de Cristo. Está dizendo, olha, o que Cristo fez na cruz não é suficiente, você precisa também fazer algo. E isso é extremamente perigoso. Porque quando nós acrescentamos qualquer coisa que seja, qualquer parte, mesmo obediência à lei de Deus, nós estamos diminuindo aquilo que Cristo fez. O sangue derramado na cruz não foi suficiente. É preciso algo além disso. Certo? Alguma dúvida? Bem claro, né? Vamos ver alguns textos então sobre isso. O primeiro deles, Atos capítulo 11, verso 18. Esse texto trata acerca da conversão dos gentios ali em Atos, quando o Espírito Santo alcança o mundo gentil, através da conversão ali de Cornélio. E aí, ao contar tudo aquilo que havia acontecido na casa de Cornélio, depois de ter vários questionamentos, porque até então a salvação era para o mundo judeu, na opinião do povo ali, dos apóstolos e dos discípulos, mas aí Pedro conta tudo aquilo que aconteceu, que levou ele até a casa de Cornélio, a operação sobrenatural do Espírito que desceu sobre os gentios, da mesma forma que havia descido sobre os próprios apóstolos lá em Atos 2. E aí o texto diz que ao ouvirem isso, pararam de levantar objeções e começaram a louvar a Deus dizendo, vemos que Deus deu aos gentios o mesmo privilégio de se arrepender e receber a vida eterna. Então quando eles contam que o Espírito Santo desceu sobre aqueles homens, que eles tiveram o mesmo sinal de orar em línguas naquele momento, de falar em outros idiomas naquela circunstância, eles entendem que Deus deu a eles o mesmo Espírito que havia descido sobre o mundo judeu,
E que por causa disso, né, você vê a associação automática deles. Deus deu ao gentio o mesmo privilégio. E esse privilégio inclui o quê? O arrependimento. Arrependimento e fé que providencia a vida eterna. Depois, vamos falar um pouquinho da obra do Espírito Santo, quando Jesus, lá em João 16, 8, promete o Espírito Santo, o ministério do Espírito. E aí, Jesus faz essa promessa que quando ele fosse assunto ao céu, ele enviaria o Santo Espírito. E aí ele continua dizendo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, ou seja, é ele que nos convence que somos pecadores e nos rebelamos contra Deus, da justiça, ou seja, nos convence do elevado padrão de Deus, nos convence de que nós não somos capazes de cumprir esse padrão, e do juízo, ou seja, que quem não se arrepende, que quem permanece em estado de rebelião, permanece morto. Então o Espírito Santo nos convence de tudo isso. É Ele que nos dá esse convencimento. Por nós mesmos, nós jamais chegaríamos à conclusão de que somos pecadores. Nós continuaríamos rebeldes e orgulhosos diante da verdade. Como muitos permanecem, né? Como muitos. Por que alguns creem e outros não? Por que pessoas vêm e escutam a mesma pregação? Alguns saem crendo naquilo e confessando fé naquilo que ouviu, e outros saem endurecidos ainda mais, por causa de uma atuação sobrenatural. O Santo Espírito ele atua onde ele bem quer, né? E ele opera exatamente isso, o convencimento acerca do pecado, da justiça e do juízo. E depois, mais um texto, Romanos 10. Eu selecionei esse texto aqui mais por conta de muita confusão. Esse texto é bastante distorcido no meio evangélico, né? Se você já frequentou outras igrejas, você já deve ter visto, presenciado, até feito a oração do pecador, né? Quando a pessoa vem à frente e aceita Jesus lá. Vocês já viram isso? Quem frequentou outras igrejas já viram, né? É feito um clamor, normalmente ao final do culto. Todo culto tem o clamor, né? O pastor pede para virem à frente. E todo aquele que quer aceitar Jesus vai ali. E o pastor ele conduz aquelas pessoas de uma oração, né? Por que eles fazem essa oração, né? Onde a pessoa confessa ali publicamente que aceitou Jesus naquele momento. Justamente eles usam como base esse texto. O texto diz ali, se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor, daqui que parte, né? Eles creem que as pessoas têm que falar com a boca isso, né? Declarar aí na frente dos outros, uma declaração pública de fé, que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarado com a boca que você é salvo. Então, queridos, o que o texto quer dizer aqui não é que necessariamente você tem que falar com a boca, porque senão a salvação excluiria os mudos, né? Uma pessoa muda não poderia ser salva, né? Então, se literalmente fosse isso mesmo, né, ia ser um problema para quem nascesse com problemas na fala. O que o texto quer dizer é que você precisa confessar publicamente, né? Aquele que crê, ele prega Cristo, ele confessa a sua fé e crê internamente, de coração. É algo que opera aqui dentro e que é externalizado na sua vida. E não necessariamente que você tem que fazer uma oração para ser salvo. Não há essa condição, porque senão seria mais uma vez um acréscimo de alguma coisa que nós temos que fazer. Não deixa de ser uma obra. Se nós temos que falar com a boca para sermos salvos, nós estamos acrescentando algo no processo. Mas o que a ideia é que você, quando se converte, quando o Espírito Santo atua em nós, ele transforma a nossa vida. De tal forma que você vai confessar a sua fé publicamente, você vai falar com a boca que você crê, sem nenhum tipo de problema. Por quê? Porque algo aconteceu ali dentro. E você não consegue guardar ali dentro só para você. Você em algum momento vai externalizar, vai confessar isso publicamente diante dos homens.
Tá? Isso que diz aqui o texto. Então isso tudo ocorre porque Deus operou em nós isso, tá? Como um meio de graça. Alguma dúvida aqui? Então, ponto 2. Ele diz ali, cremos que esta fé é de diferentes graus, podendo ser fraca ou forte. Vocês sabiam disso? Que a fé ela tem graus diferentes? Ou todos nós aqui temos a mesma fé? Exatamente. Não é que a fé ela difere no quesito da salvação. A salvação ela opera no momento da conversão. Você está salvo, tá? É uma atuação de Deus em nós, nos resgatando, Ele nos dá o seu Santo Espírito como selo. Mas aqui a Bíblia ensina que há um certo grau de fé na questão de maturidade. Você não quer que uma pessoa que acabou de se converter tenha a mesma maturidade de fé de alguém que está há anos caminhando com Cristo. Muitas vezes nós nos socorremos uns aos outros nas dificuldades. Muitas vezes nós questionamos a nossa própria fé. Não é verdade? Quem aí tem uma caminhada mais longa com Cristo que nunca se questionou? Será que eu sou crente mesmo? Nossa, será que eu teria fé suficiente para enfrentar tal e tal dificuldade? A gente se questiona. Isso faz parte do processo. Existe essa diferença de graus. Uma fé ela pode ser fraca e uma fé ela pode ser forte. Então pode ser muitas vezes, inclusive, enfraquecida. A nossa fé pode ser enfraquecida. Quando você peca. A comunhão com Cristo ela é, de certa forma, quebrada no pecado. E a sua fé é enfraquecida. Por que muitas vezes nós duvidamos da nossa salvação? Porque vira e mexe nós nos vemos em pecados. E a gente pensa, será que eu sou salvo mesmo? Olha só, tropecei de novo em uma coisa que eu estou sempre aí. Então isso pode acontecer. Pode ser de vários modos enfraquecida, mas sempre, pelo poder de Cristo e firme neles, ela alcança vitória eterna. Ou seja, independente se a fé é fraca ou forte, ela sempre alcança o objetivo maior, que é a salvação. O importante é ter a fé. Esse é o mais importante. E por que ela sempre alcança o alvo? Porque ela é providenciada por Cristo. Então é Ele que confere a muitos perfeita segurança em Cristo, o Senhor que é o consumador da fé. Cristo ele é aquele que ele é o autor da fé e o consumador dela. Vamos ver alguns textos que nos ajudam nisso? Então vocês vão dizer que o pastor Fernando está pregando heresias no púlpito. Olha só o que diz o capítulo 4 de Romanos, acerca do exemplo de fé de Abraão. Romanos 4, 19 a 20. Paulo está aqui falando sobre a promessa que Abraão havia recebido acerca de uma descendência numerosa. E aí ele diz que mesmo Abraão estando já velho, em idade avançada, o que ele fez? A sua fé não enfraqueceu. Embora ele soubesse que aos 100 anos, seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinha vigor. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu. E com isso, ele deu glórias a Deus. Então ela fala ali que mesmo diante da circunstância, a fé dele não enfraqueceu. É o exemplo de Abraão. Pelo contrário, diz que a fé de Abraão cresceu na promessa. Isso rendeu glórias. Agora eu pergunto para você, Sara teve a mesma fé de Abraão? Quando o anjo anunciou que ela ficaria grávida já em velhice, o que ela fez meio escondidinha? Deu uma risadinha nervosa. Deu uma risadinha, mas como vai ser possível? Eu sou uma idosa. Isso diz que ela já tinha entrado na menopausa. É uma dúvida mais do que justificável, né? Se coloque na posição dela. Então a fé dela era diferente da fé do seu marido. A tal ponto que nós vemos que na expectativa ardente que ela tinha de providenciar um herdeiro, ela mede os pés pelas mãos, né?
Ela acaba fornecendo a sua serva como concubina para tentar, por meio dela, ter um descendente do seu marido. Então ela não esperou em Deus, mas ela quis agir. Então a fé dela era uma fé fraca se comparada à fé de Abraão. Mas não foi o caso de Abraão. Abraão confiou. A fé dele se fortaleceu. Ele tinha plena confiança naquilo que Deus havia prometido a ele. Outro exemplo que fala acerca de fé fraca, fé forte, nós vemos ali em Mateus 6, lá no Sermão do Monte. Mateus 6,30. Diz ali: E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Aí está falando sobre a ansiedade pelas coisas básicas da vida, né? Ele diz: olha, não fique ansioso pelo que você vai comer, pelo que você vai vestir, pelo sustento. Deus, Ele providencia todas as coisas, para os animais, para as plantas. Ele é o Deus da providência. E se Deus trata tão bem assim a sua criação, quanto mais vocês que são a coroa. Ele diz: olha, quanto mais vocês que são o alvo do amor de Deus. E ele fala, ele chama aquelas pessoas que estão ali, os seus discípulos principalmente, porque no Sermão do Monte, por mais que Jesus está pregando a uma multidão, a multidão está interessada nos milagres. Quem está ali prestando atenção nas palavras são os discípulos. Estão ali reunidos mais ao pé de Cristo. Então Jesus está dizendo para eles principalmente, homens de pequena fé. Agora eles eram pessoas de pequena fé porque não eram salvos? Não, é porque a fé deles não era madura. Eles ainda não tinham condições de compreender muitas verdades. Nós vemos agora, nós já estamos caminhando no capítulo 26 de Mateus, e nós ainda não vemos os apóstolos com uma fé madura. Eles ainda têm dificuldade de compreender muitas coisas. Nós vamos ver os vacilos dos apóstolos aqui para diante. O próprio apóstolo Pedro, pedra da igreja, vai negar Cristo. Vai fugir diante da dificuldade. Então, essa ideia de pequena fé é a ideia de uma fé não amadurecida. É uma fé que ainda conhece pouco. E porque conhece pouco, confia pouco. Porque quanto mais nós conhecemos, mais nós confiamos. Esse é o processo. Aquilo que eu já disse várias vezes na igreja, não existe diferença espiritual entre nós. Ninguém aqui é mais espiritual que o outro. Não toque no ungido do Senhor. Com a ideia de que Deus deu uma carga maior de graça sobre aquela pessoa, de tal forma que ela se torna intocável, ela não pode ser questionada. É isso? Não. Somos todos iguais, porque todos recebemos o mesmo Espírito e todos fomos unidos em um mesmo corpo. Agora, nesse corpo há diferenças, há membros diferentes e há maturidades diferentes. Quanto mais exposto você é à palavra, mais você cresce, mais você amadurece. Tem algo que é um processo. E aí entra a nossa parte nisso, a nossa busca, o nosso desejo, o nosso interesse. Esses dias eu estava brincando com o pastor Adriano. Acho que toda igreja tinha que ter o ministério Tamar. Você conhece o projeto Tamar? Que ajuda as tartaruguinhas? Porque as tartaruguinhas, elas não sobrevivem se não tiver gente lá para cuidar dos ovinhos, para empurrá-las de volta para o mar. Na igreja tem isso também. Nós temos que ter um projeto Tamar para empurrar as tartaruguinhas da igreja. Porque sem uma ajuda não vai. Você tem que estar empurrando. Mas isso faz parte, por isso que Deus nos uniu. Cada um com a sua função no corpo. Então há essa diferença apenas na questão da maturidade. E não é à toa, Deus providencia os mais maduros para ajudar os menos maduros. E sempre na Bíblia você vai ver que o tratamento que Deus diz para nós é: olhe para o mais fraco. Tenha compaixão do mais fraco. Não é isso nas questões de bebida, na questão da liberdade,
da consciência, se você é mais maduro e entende que algo não tem problema, mas o irmão menos maduro entende que aquilo é pecaminoso, então você abre mão por causa do outro. Né? Você age ali em amor com aquele que ainda não tem um entendimento completo sobre determinados assuntos. É assim que funciona. Mais um texto sobre isso? Hebreus 12. Hebreus 12, verso 2. Aqui só a primeira parte do versículo, que é para tratar da última partezinha aqui do ponto 2, onde ele diz: mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Aqui eu sou muito mais da Ara, né? Que diz que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Aqui a NVT traz líder e aperfeiçoador, autor e consumador. Tá? Então é Jesus aquele que nos dá e que nos faz nos aperfeiçoar, que consuma, enfim, que leva adiante. Também manteve, fez certo. Então vamos lá, ponto 3 agora. Cremos que os homens não devem se contentar com arrependimento geral e único. Aqui nós tratamos assim, você precisa entender o arrependimento de acordo com os pilares, criação, queda e redenção. Então há esse arrependimento no sentido de que eu reconheço que fui criado por Deus por um propósito, houve a queda, nos rebelamos e eu me arrependo disso. Esse é um arrependimento amplo, mas nós não devemos parar nisso. Nós não devemos achar que isso é suficiente e jamais analisarmos a nossa vida em busca de correções que precisamos fazer. Tá? É dever de todos procurar arrepender-se particular e separadamente de todos os seus pecados, um exercício que deve ser praticado diariamente. Então, todos os dias nós temos que nos arrepender, no sentido amplo, reconhecendo que somos pecadores, mas também diariamente vasculhar na nossa vida atrás de pecados específicos. Coisas que nós temos que consertar em nossa vida, coisas que nós temos que abandonar, coisas que ainda ofendem a Deus, que nos impedem de amadurecer, que nos impede muitas vezes de ter uma fé forte. E isso é um exercício diário, todos os dias. Vasculhar. Como foi o meu dia hoje? Como eu tratei as pessoas ao meu redor hoje? Fiz algo que pode ter desagradado a Deus? Comece a fazer perguntas todos os dias em relação à sua própria vida. Eu edifiquei alguém hoje? Eu tive com tal pessoas, eu fui uma companhia edificante para ela? Ou eu fiquei lá falando só dos outros e não conversando assuntos que não são interessantes, que desonram a Deus? É um exercício diário. Nós não podemos nos contentar com isso. E isso é um ponto importante para o amadurecimento da nossa fé. Exposição à palavra e consertar as coisas que estão erradas. Então, quanto mais acesso ao texto bíblico, mais você conhece a Bíblia, mais você percebe coisas que tem que mudar. Mais você vê sujeira dentro do seu próprio coração. E aí mais você tem a possibilidade de ir se arrependendo. E arrependimento, queridos, não é simplesmente dizer, eu estou envergonhado com o que eu fiz. Envolve o abandono. Arrependimento bíblico é reconhecer e abandonar. Não praticar mais. Posso ter algum pecado recorrente? Posso. Mas há uma linha tênue entre aquilo que é uma queda momentânea ou algo que já se tornou uma prática. Porque quando nós estamos praticando algo pecaminoso, isso é um problema biblicamente. Porque todo aquele que pratica o pecado não é filho de Deus, segundo 1 João. Então uma coisa é, tenho uma dificuldade na minha vida, mas eu estou lutando contra aquilo. Aquilo me incomoda. Vira e mexe eu me pego caindo naquilo. Mas eu não me agrado. Eu creio que há
irmãos, consequências, pecados, enfim, que talvez algumas pessoas não consigam se libertar. Mas elas não se acomodam em algo que aquilo não ofende a ela, não fere a ela, não traz tristeza a ela. É uma luta constante. Vamos ver alguns textos sobre isso? 1 Timóteo, capítulo 1, versos 13 a 15. Aqui é uma confissão do apóstolo Paulo. Ele diz: embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento, então ele enumera alguns pecados que ele reconhece que praticava na sua vida. Ele diz: olha, eu blasfemava, eu perseguia, eu agia com violência, contudo recebi misericórdia porque agia por ignorância e incredulidade. Eu fazia isso porque eu não tinha consciência de que aquilo é errado. Paulo ele perseguia achando que estava fazendo um favor a Deus. Ele, como judeu, achava que o cristianismo era uma blasfêmia contra Deus. E ele fazia aquilo por zelo ao seu farisaísmo. Até o dia que Cristo mostrou para ele que ele estava perseguindo o próprio Deus. E aí mudou. O Senhor fez sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Olha a fé aqui aparecendo como algo doada, como graça, né? Não como algo que parte dele. Esta é a afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores e eu sou o pior de todos. Ele reconhece, ele olha para dentro de si e ele se enxerga como o maior de todos os pecadores. Olha, eu sou o pior, olha o que eu fiz. Olha o passado dele e reconhece. Então ele faz uma confissão ampla, mas ele também vai atrás de questões específicas ali da vida dele. Outro texto aqui, também bem interessante, de um exemplo de alguém que se converteu, se arrependeu de fato, nós vemos em Lucas 19:8. Conhecida a história de Zaqueu, né? Zaqueu ele era não só um publicano, né? Se você assistiu a série The Chosen, ela é bem boa, né? No sentido histórico, ela mostra lá o Mateus, né? Como um cobrador de impostos. Você vê que eles eram muito ricos. Mateus ele é retratado, né? Bem vestido, com roupinhas caras, sapatinho, casa boa. Da onde vinha essa riqueza? Vinha da cobrança de impostos. Ele tinha que entregar um percentual, cobrar um percentual de valor imposto pelo Império Romano, mas ele tinha a liberdade de pôr a mais. Por exemplo, o Império cobrava 30% de impostos, ele podia cobrar 40% das pessoas, ele ficava com 10%. O Império não tinha nenhum tipo de controle em relação a isso. Ele deixava que realmente para aqueles homens fossem fiéis na cobrança, eles poderiam taxar ainda em cima para ficar com aquele valor. E Zaqueu, ele não era só como Mateus, um cobrador, ele era o chefe dos cobradores. Então ele lucrava em cima de todos os publicanos que estavam ali sob a administração dele. E aí ele se converte. E muitos religiosos ficam enlouquecidos de ver que Jesus foi na casa de Zaqueu jantar com ele. Como que Jesus, um homem que se diz profeta, Messias, pode entrar na casa de um homem como esse, um traidor da nação? Porque esses homens eram judeus, né? Eram judeus que traíam o próprio povo e lucravam em cima da opressão do império sobre o seu próprio povo. Eles eram muito mal vistos, né? Era o pior tipo de pessoas para os judeus daquele tempo. E aí quando Zaqueu se converte, olha só o que ele diz. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. O que isso demonstra? Que não era um arrependimento só da boca para fora. Porque ele mexeu naquilo que era até então o seu Deus. O dinheiro.
Ele diz, olha, se eu lucrei de maneira desonesta, sendo de qualquer pessoa, eu vou lá e vou restituí-la. Eu vou devolver e vou dar 4 vezes mais aquilo que eu tirei dela. Vou doar a minha riqueza. E aí o que Jesus responde no verso 9? Ele diz, hoje chegou salvação a esta casa. Foi uma demonstração do arrependimento verdadeiro, porque o arrependimento envolve o reconhecimento do pecado e o abandono. Eu reconheço que fiz isso errado. Eu vou lá e corrijo. Assim deveria ser. Qualquer um de nós. Se nós prejudicamos alguém, nós devemos restituir. Essa é a atitude. Não adianta dizer eu me arrependo, mas não conserta a vida. Eu me lembro do meu pai. Lembra? O pai tinha um amigo que virou pastor. Ele foi lá no hospital quando ele estava doente. Me lembro, ele contou essa história. Foi um mau testemunho. Um amigo dele tinha se tornado pastor e tinha ido lá visitar ele. E ele tinha devido, ele ficou devendo dinheiro para o meu pai. E o pai, eu me lembro do pai falar, né? O cara vem aqui orar e querer dizer de Deus, mas não me devolve o que está me devendo. Exatamente. Você imagina, o cara vai pregar a Deus, mas ele não corrige os erros do passado. O que isso causa em outros, principalmente em descrentes? Mas que Deus é esse? Só mudou o jeito de falar, e continua o mau caráter de antes. Então, o arrependimento envolve mudança. Por fim, Salmo 19, perdão. Olha aqui o salmista, né? Davi, que ele diz, né? Ele escreve: quem é capaz de distinguir os próprios erros? Quem é capaz de distinguir completamente as suas falhas e os seus pecados? Será que nós somos capazes disso? De poder saber exatamente tudo aquilo que nós fazemos de errado? Não, muitas vezes nós fazemos sem perceber. Nós podemos cometer um pecado contra o irmão e nem ver que nós fizemos isso, né? E talvez o irmão nem nos procure, se sinta ofendido e não trate aquilo, enfim. Davi reconhece isso. Quem é capaz de saber todas as suas falhas? E ele diz, Senhor, absolve-me das faltas que me são ocultas. Ou seja, na sua oração a Deus, ele diz, Senhor, eu peço perdão por todo o pecado que eu não tenho conhecimento, que eu faço sem estar consciente. Me perdoa disso. E aí depois ele complementa, mas livra teu servo dos pecados intencionais. Não permitas que me controlem. Então me livre daquilo que eu faço sabendo que eu estou fazendo errado. Não deixe que isso controle a minha vida. Porque só então, quando eu puder identificar aqueles pecados e tratar aquilo que eu sei que está errado, e o Senhor me absolver daquilo que eu não tenho conhecimento, só então serei inculpável e inocente de grande pecado. Então é esse o processo. O arrependimento envolve esse reconhecimento de que somos pecadores, que muitas vezes podemos pecar sem ter conhecimento daquilo, mas também uma análise profunda acerca dos intencionais, aquilo que nós sabemos que precisamos consertar. Ambas as coisas, porque só então, né, nós podemos andar de maneira reta. Só então nós podemos amadurecer na fé e na jornada. Vamos ser perfeitos neste mundo? Não. Isso também envolve esse processo de reconhecimento. Nós não vamos nos tornar perfeitos, mas nós estamos caminhando. É uma ordem bíblica. Sede santos porque eu sou santo. Nós precisamos progredir em santidade. Se nós olhamos para trás e não vemos nada de diferente na nossa vida,
tem algo bem errado. Se inscreva no Ministério Tamar. Você precisa que alguém dê um empurrãozinho. Então a gente tem que sempre terminar um ano, um outro ano, olhando assim, poxa, olha, eu estou longe, mas eu estou caminhando. Eu estou indo, eu vou chegar. Deus tem me guiado, eu tenho crescido, eu tenho aprendido mais. Eu conheço mais a palavra do que eu conhecia um ano atrás. Eu percebo pecados que no ano anterior eu não percebi. Eu vejo coisas que eu preciso mudar. E assim, segue em frente. Ponto 4. Ainda que o arrependimento seja indispensável para a obtenção do perdão divino, cremos que é por um ato soberano e por sua livre graça que nossos pecados se tornam perdoados. Ou seja, Deus não perdoa aquele que não se arrepende. Tá? Isso é fato. Mas isso não é obra nossa. Isso não é merecimento. Perdão é divino e é um ato soberano da sua graça. A salvação é graça. E é impossível esperar o perdão sem o sincero arrependimento, o qual é caracterizado por visível transformação. Então, o arrependimento ele tem que estar no pacote da graça e não no pacote das obras. Você tem que reconhecer, se eu me arrependi, não foi porque eu sou mais bonitinho, mais espertinho ou qualquer outra coisa. Não, a graça operou em mim. O Espírito me conduziu a esse momento. É Ele que me convenceu. E como que eu sei que a graça operou? Pela transformação, pela evidência. Então, aquilo que eu falei na pregação de domingo, né? As obras, elas não são a causa, elas são indicativo. Tiago, ele enfatiza muito isso na sua epístola, né? É como se ele falasse, tem duas pessoas alegando ser salvas. Ele diz, olha, eu, com as minhas obras, você vai ver a minha vida e vai identificar sem eu nem precisar dizer. Agora, uma pessoa que afirma, mas não tem nenhum tipo de evidência, como faz? É necessário. Vamos lá, Provérbios. Estamos em Salmos, é só pular para Provérbios 28, verso 13. E aqui nós temos que lembrar que o contexto de provérbio é a economia do Antigo Testamento. Nós estamos aqui falando de um pacto de obras que Deus tem com a nação de Israel. Se vocês me obedecerem, vocês prosperam. Se vocês se rebelam, vocês colhem maldições. Isso faz parte do Antigo Testamento, né? Então a gente tem que sempre lembrar disso quando nós vemos textos do Antigo. Porque aqui diz assim, quem oculta os seus pecados não prospera. E alguém pode entender, então se eu confesso, eu vou prosperar na minha vida. É esse o sentido do texto? Não. Naquele sentido da aliança que Deus tinha com o seu povo, sim. Se eles não confessassem os pecados e buscassem a Deus, a plantação, a colheita, nada prosperava. Porque Deus trazia maldição, trazia gafanhotos, trazia pragas, trazia outros povos para escravizar o povo de Israel. Mas esse não é o ponto aqui para nós no sentido da aplicação. Ele fala, quem oculta seus pecados não prospera. Quem os confessa, simplesmente recebe misericórdia, é isso? Quem o confessa e o abandona. Adiantaria a nação de Israel confessar o pecado, mas permanecer nele? Confessa a idolatria, mas permanece prestando culto a Baal. Vão lá no templo de Deus, faz o sacrifício, confessa, mas volta correndo para os seus ídolos no seu lar. Adiantaria alguma coisa? Não. Então qual que é o princípio bíblico? Confessão, arrependimento, né? Confissão como arrependimento e abandono da prática. É isso que demonstra um verdadeiro arrependimento. Não há como continuar, né? Você confessar, mas permanecer no erro.
Agora vamos para o novo, Lucas, de novo, capítulo 13. Versos 1 a 5. Na confissão de fé tem muito mais texto, né, irmãos? Nós temos só selecionado alguns poucos para frisar os pontos, porque senão, se nós fôssemos ler todos os textos ali, nós não terminaríamos mais o estudo da confissão. Capítulo 13, verso 1 a 5. Por essa época, Jesus foi informado de que Pilatos havia assassinado algumas pessoas da Galiléia enquanto ofereciam sacrifícios. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros da Galiléia? Perguntou Jesus. Foi por isso que sofreram? De maneira alguma. Mas, se não se arrependerem, vocês também morrerão. E quanto aos 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, eram mais pecadores que os demais de Jerusalém? Não. Eu volto a lhe dizer, a menos que se arrependam, todos vocês também morrerão. Então a necessidade do arrependimento aqui é uma questão salvífica. Ele fala, né, de dois fatos que aconteceram naquele tempo, pessoas que morreram de maneira trágica. Ele diz, olha, essas pessoas passaram por isso porque eram mais pecadores do que vocês. Ele iguala todo mundo é pecador. Agora, se vocês não se arrependem, certamente morrerão. Não dessa forma necessariamente, mas no sentido eterno. Vocês perecerão. Você precisa se arrepender para ser salvo. Depois, Romanos. Romanos 3, versos 23 e 24. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justo por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo dos nossos pecados. Então, para enfatizar a questão da salvação por meio de Cristo, onde todos nós somos iguais como pecadores, somos salvos, apenas declarados justos, apenas por meio dele. Agora o último capítulo aqui desse ponto do capítulo 9, diz assim, um pouco maiores. Cremos que pela fé temos certeza e regozijo, independente de não vermos nem termos agora o que esperamos. Ou seja, nós esperamos o reino, né? Ansiosamente. Aguardamos o dia que nós veremos Jesus reinando neste mundo. Certeza, né? Alegria nisso, a convicção de que isso um dia vai acontecer, ficar alegre esperando por isso, vem como? Por meio da fé. Essa fé que Cristo opera em nós. É só por isso que nós podemos confiar. É isso que nos traz essa sensação de quando a Bíblia fala em esperança, né? É o sentido de certeza, essa convicção de que um dia isso será consumado. É por meio da fé. Pois tudo isso é explicado na frase, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Cremos que a genuína fé em Deus transforma eficazmente o coração, a mente, as ações, as palavras, os planos e a maneira de viver cada dia. Olha só tudo o que ocorre na nossa vida quando nós cremos, quando nós temos a fé genuína. Nós temos uma transformação no coração, ou seja, emoções, na mente, na maneira de pensar, né? Isso, se nós somos transformados de coração e de razão, né? Emoção e razão, isso só passa uma transformação. Inevitavelmente isso afeta as nossas ações, vai ser evidenciado. Você passa a viver de maneira diferente, a agir de maneira diferente. Você passa a falar de maneira diferente. Você passa a ter planos diferentes. Você busca viver diariamente de uma outra forma. Tudo é afetado. Então Calvino tinha lá na sua doutrina a depravação total, né? Todas as esferas da nossa existência, do nosso ser, foram impactados pelo pecado, sofreram com a queda. Na conversão ocorre o inverso. Nós somos afetados por completo também, mas agora pelo Espírito. A fé bíblica é indispensável para o andar com Deus.
é impossível não ser manifestada quando de fato existe. Ou seja, quando há verdadeira conversão, não há como não ficar manifesto por meio de ações. Então é isso que nós avaliamos. Quando pessoas chegam à igreja, se unem a nós, confessam a fé em Cristo, e aí nós começamos uma observação para ver se aquela confissão de fé é verdadeira. Por meio da ação, por meio do falar, por meio do desejo pela palavra, por meio de ser ensinável, enfim, tudo isso reflete essa ação espiritual, que é impossível não ser evidenciada. Por que é impossível não ser manifesta? Porque é uma ação de Deus no crente. E essa ação não pode ser impedida. Como as coisas visíveis dependem do Senhor, assim o fruto da fé é manifestado pelo seu poder e sua glória em nós. A obra é dele, então não há como impedi-la, não há como não acontecer. Cada um tem um tempo, cada um tem uma maneira, um progresso, sim. E a santificação, nós temos uma parte. No processo de arrependimento e fé, é graça. Mas na santificação, na maturidade, nós temos a nossa parcela. Deus diz, você precisa batalhar. E aí nós temos mais alguns textos. Hebreus 11, 1. Já estamos quase acabando. Só para terminar esse capítulo hoje, hein? Hebreus 11, 1 diz: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção das coisas que nós não vemos. Então a fé é aquilo que nos dá convicção daquilo que nós não podemos enxergar com os nossos olhos. Alguém viu Cristo na cruz com seus próprios olhos? Não. Mas nós temos convicção de que isso aconteceu. Como que nós temos tanta certeza? Porque Deus operou em nós essa fé. Nós temos, obviamente, as evidências racionais que poderíamos listar e mostrar racionalmente, intelectualmente, a veracidade de Cristo. Porém, mesmo que você seja o melhor expositor, o melhor orador que consiga convencer racionalmente, se Deus não opera no coração do homem, não adianta nada. Você pode ser o mais convincente possível. Você pode ser a pessoa cheia de argumentos, que vai deixar a pessoa sem ter resposta. E mesmo assim, se Deus não operar, ela vai permanecer endurecida. Então, por isso que é tão importante orarmos, pela salvação de todos. 1 João, capítulo 2, versos 3 a 6, que fala acerca da evidência, indispensável na vida dos que creem. Ele diz ali: e sabemos que o conhecemos se obedecermos os seus mandamentos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Simples assim. O João diz, olha, se alguém diz que é crente, mas não se importa com a palavra, não lê, não busca conhecer, não vive em obediência, o que a confissão de fé dessa pessoa é? Mentirosa. Eu não posso dizer que Jesus é meu Senhor, mas eu nem sei o que ele diz na Bíblia. Eu nem sei quais são os mandamentos de Deus para mim. E sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Se alguém diz, eu conheço, que já li. Mas quem obedece a palavra de Deus mostra que o amor vem dele e está se aperfeiçoando em sua vida. Deste modo, sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. E por fim, 2 Pedro, só voltar aí algumas páginas, acho que na mesma página, provavelmente, se for a sua Bíblia igual a mim. 2 Pedro, capítulo 2, versos 20 a 22. E quando alguém escapa da maldade do mundo ao reconhecer nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas depois se deixa emaranhar e se escravizar novamente pelo pecado, está pior do que antes. Teria sido melhor nunca haver conhecido o caminho da justiça do que, conhecendo, rejeitar a ordem recebida para viver de modo santo. Nele se confirma o provérbio: o cão volta ao seu próprio vômito, a porca lavada volta a revolver-se na lama. Então ele está dizendo assim, alguém que teve o conhecimento,
Então você ensinou, você pregou o evangelho para uma pessoa. Você falou sobre o pecado, sobre a criação, sobre a queda, sobre a redenção. E essa pessoa ali naquele momento acreditou intelectualmente naquilo que você estava falando. Por um momento, ela parecia estar demonstrando algumas evidências de ter se afastado de algumas práticas e tal. Mas, passa algum tempo, ela volta aos mesmos erros e abandona tudo aquilo. Deus diz, segundo o apóstolo Pedro, olha, é melhor que nem tivesse conhecido. Porque o conhecimento traz juízo, nos torna ainda mais indesculpáveis. E ele termina com um provérbio, Nesse tipo de pessoa se confirma que o cão volta ao próprio vômito. Por que o cão vomita e volta lá comer o vômito dele? Porque é da natureza. É da natureza dele. Então ele está dizendo, olha, o pecador que volta ao pecado é da natureza dele. O porco, a porca lavada volta para a lama, porque é da natureza ficar na lama. Se a pessoa se tornou ovelha, ela não quer se sujar de novo, ela está limpa. Mas aquela pessoa que de fato não se converteu, o natural é que em algum momento ela retorne às práticas anteriores. É da natureza do homem pecador não regenerado. Ok? Alguma dúvida aqui? Então, rapidamente, o que nós rejeitamos acerca desse capítulo? Primeiro, que arrependimento e fé são obras humanas, tá? Que nós temos que nos arrepender e que nós temos que ter fé, porque isso seria então obras. Nós rejeitamos a ideia de que isso é obra humana e que essa é a nossa parte no plano. Então, quando nós nos arrependemos e nós temos fé, nós estamos cooperando com Deus na salvação. Rejeitamos. E também nós rejeitamos declarações de fé pessoais que afirmam arrependimento e confiança em Cristo, mas que não demonstram evidências claras da operação do Espírito Santo em sua vida. Nós rejeitamos qualquer pessoa que diga crer em Cristo, que diga, olha, eu quero fazer parte da igreja de vocês, eu quero ser membro da igreja porque eu sou crente. Mas você vai para a vida e não tem nada diferente. Não houve mudança nenhuma, não há desejo nenhum, não há nada que demonstre de forma prática que de fato houve uma conversão ali. Nós rejeitamos ambas as coisas. Alguma dúvida, queridos? Comentário? Ok, então vamos orar para encerrar? Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós tivemos aqui essa noite, de aprender mais acerca da Tua Palavra, de estarmos estudando aqui acerca da confissão de fé da nossa igreja. Falamos acerca do arrependimento e da fé, Senhor, reconhecendo, por meio dos textos bíblicos, que isso é uma obra do Senhor em nós. Se nós aqui podemos nos arrepender juntos e reconhecer que somos pecadores, e buscar em nossas vidas todos os nossos pecados, muitas vezes pecados pessoais que nós temos, e podemos lutar contra isso e buscar uma novidade de vida, isso se deve à Tua operação em nós. Não deixa, Senhor, que vivamos como crentes estagnados na nossa fé, fracos, imaturos, mas nos ajuda, Senhor, a crescer em santidade, a progredir, a sermos maduros, Senhor, confiando que um dia o Senhor terminará a sua obra em nós. Um dia todos aqui, se Deus quiser, estaremos juntos em glória, Senhor, perfeitos, graças a Ti. Nós oramos, Pai, em nome de Cristo. Amém. Amém, queridos? Então, até domingo, se Deus quiser.